O escândalo do Banco Master e os milhões divorcaram para a família Bolsonaro através de um patrocínio não declarado expuseram como de políticos federais aos municipais uma rede de apoio corrupta se organizava. Mas isso é o óbvio, e hoje eu quero falar sobre o que há de mais importante nisso e está passando batido no debate. Antes, já deixa o seu like que só com o seu engajamento esse vídeo pode chegar em mais pessoas, certo? Quando estourou a bomba pro lado do Daniel Vorcari e o golpe bilionário do seu banco, tornou-se pública também uma extensa relação política de apoio de políticos de centro-direita, envolvendo até relações no mínimo suspeitas com ministros do STF. Apenas com negociações legais, influenciadores, policiais, políticos e ministros compuseram uma conexão onde todo mundo saía ganhando, enquanto Daniel Vorcari operava um claro e evidente esquema de pirâmide. Ao menos 72 prefeituras de 8 estados firmaram contratos de previdência com o banco, capitalizando o esquema de pirâmide, mesmo ele já estando sob suspeita de fraudes, e segundo levantamentos de dados previdenciários, quem lidera a lista desses contratos são prefeituras comandadas justamente pelo partido de Jair e Flávio Bolsonaro, o PL, seguido de um monte de outros partidos, vejam só, de direita. Mas nada mais simbólico que a relação entre o banqueiro Daniel Vorcari e o senador Ciro Nogueira do PP, que em agosto de 2024 apresentou um projeto propondo aumentar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito de 250 para 1 milhão de reais. Mais tarde, a Polícia Federal revelou que nada do projeto foi escrito pelo senador, que apenas recebeu um envelope com tudo redigido pela assessoria do Daniel Vorcari, que chegou a dizer para amigos que isso poderia sextuplicar o seu esquema. Em troca, Ciro Nogueira recebia mesadas de até 500 mil reais, além do Banco Master bancar ao senador viagens internacionais, hospedagens, despesas em restaurantes, voos privados e até mesmo uma sociedade em uma empresa de investimentos. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, além de também ter tido viagens, hospedagens e restaurantes pagos por Vorcari, ainda foi flagrado pela Polícia Federal em áudios pedindo a liberação de um empréstimo de 22 milhões de reais para sua cunhada. E como se o buraco já não fosse fundo o suficiente, aí surge o filme do Bozo, não esse, que tanto se vangloriava de contar apenas com investidores privados, mas ocultava alguns investidores e investimentos, sendo o principal deles justamente Daniel Vorcari. Flávio Bolsonaro e Mário Frias negaram veementemente quando surgiu a notícia, mas não demorou para perceberem que tinham rodado e não ia ter como sustentar, levando a uma mudança completa de posicionamento. Entre mensagens onde todos se tratam como irmãos e juram lealdade uns aos outros, milhões provenientes de um esquema de pirâmide do banqueiro político da direita iam parar em contas da família Bolsonaro com o pretexto do financiamento do filme. Segundo investigações, Flávio Bolsonaro teria cobrado 134 milhões de reais, dos quais recebeu pelo menos 61 milhões. Mas essa é só a parte do banqueiro corrupto, pois tem muito mais financiamento estranho nessa história. São Paulo, além de ser o estado a liderar em investimentos de prefeituras no banco corrupto amigo da direita, chama atenção por também ter o prefeito e o governador Ricardo Nunes e Tarcísio de Freitas enrolados com o financiamento do filme de uma maneira no mínimo muito suspeita. Karina Ferreira da Gama, sócia única da Go Up Entertainment, que produziu o filme Dark Horse, é também dona de duas ONGs, a Academia Nacional de Cultura e o Instituto Conhecer Brasil. A primeira, em 2024, anunciou a produção de um documentário chamado Heróis Nacionais, Filhos do Brasil que Não Se Rende, e para isso recebeu o aporte de 2,6 milhões do governo de Tarcísio, através de emendas enviadas por deputados bolsonaristas do PL como Alexandre Ramagem, Bia Kicis, Marcos Polon e Carla Zambelli. E até hoje nada desse documentário sair. Já a segunda ONG de Karina, o Instituto Conhecer Brasil, foi contratada por Ricardo Nunes a partir de uma licitação onde só ela apresentou proposta para a instalação de Wi-Fi em comunidades de baixa renda de São Paulo, bem no ano de eleição, em um contrato de 108 milhões de reais. Para se ter ideia, mesmo sem qualquer ligação anterior com tecnologia Wi-Fi, Karina recebeu R$ 1.800 por ponto de internet instalado, enquanto outra licitação do mesmo tipo com uma empresa especializada custava apenas 230 por instalação, quase 8 vezes mais barato que o contrato com a produtora do filme do Bolsonaro. Já no ano passado, uma única emenda enviou mais de 2 milhões para o ICB de Karina, adivinha de quem? Mário Frias, deputado do PL, que também é ator e produtor no filme do Bolsonaro. Sendo assim, fica evidente que a tal direita anticorrupção se valida justamente desse discurso para ser corrupta. Enquanto atacam leis de incentivo à cultura como a Rouanet, acusando ser propaganda política, escondem não apenas que são os artistas alinhados à direita que mais se beneficiam de tais incentivos oficiais, como principalmente que é no financiamento privado que se escondem as verdadeiras corrupções. Pois mais importante que ver político corrupto sendo preso é entendermos que não existe corrupto sem corruptor. E o caso Master é só mais um a demonstrar como a corrupção no Brasil, na verdade, não é coisa de político, e sim coisa de bilionário querendo acumular ainda mais capital. No contexto capitalista, a direita sempre foi e sempre será o lacaio a serviço da burguesia. É nóis.